Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. Um espaço nessa semana para refletir, entender e aprofundar temas que movem o mundo com especialistas convidados. O coração é o motor da vida. Sem ele, nada funciona. E cada uma de suas batidas é um convite ao cuidado. No programa de hoje, vamos conversar sobre saúde cardiovascular. Vamos aprender juntos como prevenir doenças e descobrir como pequenas escolhas do dia a dia podem fazer toda a diferença para vivermos mais e melhor. E quem vai me ajudar nessa missão é o médico cardiologista, diretor científico do Instituto de Cardiologia, Dr. Oscar Dutra. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, doutor? Olá. Tudo bem. O doutor Oscar, que é uma fonte de peso para a gente hoje, né? Nos contando aqui que já tem alguns anos na medicina, algumas décadas, né, doutor, na cardiologia, e que inclusive começou com as pesquisas científicas aqui. Por que é importante, então, doutor, a gente falar sobre saúde cardiovascular? É interessante o tema, sabe, que é muito interessante por conta de que existe uma abrangência pouco explorada no contexto do tratamento das doenças do coração. Por exemplo, o que é saúde cardiovascular? O que ela move exatamente? Ela move um conhecimento de situações ruins que determinam a alteração dentro do contexto do sistema cardiovascular. O que é isso especificamente? Na medicina cardiológica a gente chama de fatores de risco. Quais foram os primeiros fatores de risco? A primeira sinalização, cigarro. A segunda delas, obesidade. A terceira, o não fazer exercício, quer dizer, a inatividade. E aí vem coisas que a gente não muda, ou muda muito pouco. A genética. A genética é uma coisa que é imutável. A genética e a idade da gente são imutáveis e continuam. Mas, recentemente, questão de talvez umas 3 décadas atrás, entra em voga o problema do colesterol. Que hoje os grandes estudos hoje estão voltados impressionantemente a duas situações. Aliás, 3, melhor dizendo. Obesidade, colesterol e pressão alta, hipertensão. E veja, situações todas que são assintomáticas, elas não dão sintomas. Não é como uma cólica renal, como um derrame cerebral. Tem sintomas, essas não têm sintomas. Qual é o sintoma da hipertensão, da pressão alta? Ela, quando dá sintoma, a coisa já passou do limite. O diabetes não dá sintoma. Quando dá sintoma, a gente tem que procurar alguma coisa, porque já existe agregado ao organismo algum problema sério. Então, essas coisas, o colesterol é a mesma coisa, o colesterol não dá sintoma. Se a gente não faz a pesquisa rotineira sobre os níveis de colesterol, você não vai saber que tem colesterol. E há uma enxurrada, mas uma enxurrada de remédios hoje para tratar diabetes, para tratar colesterol, e para tratar a hipertensão. Quer dizer assim, há uma somação de boas coisas que tem no mundo todo no sentido de que a gente previna os desfechos cardiovasculares, que são basicamente o derrame, que a gente chama de AVC, a insuficiência cardíaca, a insuficiência renal e o infarto. E angina também. Então são coisas que a gente toma como medidas para que não aconteça, ou se aconteça num patamar bem menor. É importante lembrar também que isso tudo fez com que mudasse o perfil de sobrevida no nosso tempo médio de vida. Eu sempre me lembro, quando eu vou conversar sobre prevenção cardiovascular, eu me lembro do meu avô, que aos 60 anos comprou o túmulo, porque se morria aos 60, 65 anos. Nossa. E ele morreu mais tardiamente porque entrou numa fase já de coisas novas na prevenção. Mas tem algumas coisas ainda que nós não vamos atingir tão cedo. É o fator de risco ambiental, a fumaça, a queima de substâncias de floresta. Eu chamo de substâncias de floresta lenha, fogão a lenha, lareira, que também induzem a possibilidade de que a gente
tenha. Até o nosso fogão a lenha ali, que está no Até cantinho o de casa, fogão a no lenha. frio. Lembre-se de uma coisa interessante. As pessoas que têm fogão a lenha têm muito mais bronquite dos que não têm fogão a lenha, por causa da fumaça. Tem um padrão, uma semelhança de fumar, usar o cigarro. Então, isso é importante a gente lembrar que tem também outras coisas que vão ser difíceis da gente remover. E Há pouco tempo nós tivemos um problema. A queima da Mata Atlântica, o que aconteceu na Amazônia. Nós tivemos aqui em São Paulo e aqui também sob uma nuvem. Aquilo vai trazer problemas, seguramente vai trazer problema. E essa questão assim de mudança de temperatura no Brasil e sobretudo no Rio Grande do Sul, doutor, muitas vezes a gente vive as 4 estações do ano num dia só. Isso influencia nas questões respiratórias, imagino eu, e de certo modo influencia também na nossa função cardiovascular. Você sabe de uma coisa interessante que a gente tem aprendido ao longo de poucos anos, da inter-relação entre as doenças de pulmão e as doenças de coração. Por que exatamente? Porque os ditos fatores de risco para a doença de pulmão se chocam com as doenças de coração. Vou dar um exemplo clássico. Cigarro, meio ambiente, obesidade. Tudo passa pelos dois. Os dois têm essa interligação. E a cardiologia tem cada vez mais interligado com outras especialidades. Com os nefrologistas, por causa do problema da doença renal, pelo diabetes ou por outras coisas, pela hipertensão também. Temos mais relação com os endocrinologistas, muito mais estreita, porque diabetes é um dos fatores de risco para a doença cardiovascular muito prevalente. Então, nós vamos ir brincando aos pouquinhos, a gente vai trabalhando junto para tentar minimizar esse tipo de acidente, que é o acidente cardiovascular. Sabe, doutor, o senhor comentou sobre a questão de que muitas vezes, por não terem os sintomas, a gente nem se dá conta de que tem uma doença, né? Nós tivemos há pouco tempo aqui nesse ano um rapaz super jovem, que inclusive estava fazendo aniversário e faleceu numa corrida de rua em Porto Alegre, porque ele tinha uma cardiopatia, né, doutor? Por isso que é cada vez mais importante a gente prestar atenção na questão do coração. Até existe um projeto de lei que está tramitando na casa que pede atestado de saúde cardiovascular para que os corredores possam participar de maratonas, enfim. Eu acho isso muito justo e muito preventivo. Eu acho que esse cuidado tem que se ter. Isso é uma tônica mundial. As grandes maratonas do mundo, tipo Nova York, tipo Londres, eles têm uma exigência médica muito rígida para que o corredor possa, através de uma determinação de 40 quilômetros, de 20 quilômetros, tem algumas coisas que eles pedem para ver se a pessoa tem essa capacidade física para desenvolver essa corrida em 15, 10, 20, 40 quilômetros. Então é uma coisa importante, eu acho muito importante. E tem gente que nunca visitou um cardiologista, doutor. É necessário que a gente faça algum acompanhamento ou só quando percebe alguma coisa errada mesmo? Ou é bom ir daqui a pouco, sei lá, aos 20 anos, aos 30 anos? Existe alguma recomendação? Olha, deixa eu fazer uma observação para mim muito pontual. Tem uma coisa que se chama história familiar, histórico familiar. Se o pai, se a mãe, se o avô ou os avós tiveram doença de coração precocemente, essa pessoa é uma pessoa que tem, chegando na 3ª, 4ª década de vida, ela deve fazer uma avaliação inicial. Isso vale para o diabetes também e vale para o hipertenso, para a pressão alta. E essa nova diretriz publicada agora em São Paulo, durante o Congresso Brasileiro de Cardiologia, ela trouxe algumas sinalizações muito interessantes. Eu acredito que a forma que foi colocada, houve uma interpretação um pouco inadequada. Assustou muita gente, doutor. Assustou muita gente e de uma hora para outra, de um país que tem em diferentes regiões de entre 25% a 30% hipertenso, esse país passou a ser hipertenso quase 80%.
porque houve uma má interpretação. Só para a gente trazer um contexto, doutor, essa nova diretriz que o doutor está nos trazendo é a questão da pré-hipertensão, que considera pessoas que têm a pressão ali nível 12/8 já é pré-hipertensas. Me corrija se eu estiver errado, doutor. Veja, eu reli, porque a primeira impressão que eu tive, eu me assustei, literalmente eu me assustei. Porque eu tenho 12/8. Eu também. Eu 12/8, eu digo, opa, então a coisa... Mas é o seguinte, o que os estudos ao longo da vida vêm mostrando para a gente? Que ter pressão mais baixa é melhor. E que se a gente tem pressão mais alta, é ruim. Mas se a gente tem pressão muito baixa, também é ruim. Então a gente sabe que 12/8 tem um índice de complicação X e que 11/7 tem X menos 2. Vamos fazer assim uma medida. Se eu passar de 12/8 a 13/8, eu vou ter uma maior possibilidade de complicação. Mas não é só um número. Esse que foi talvez o erro da coisa toda. Não é número. O número é importante. É importante. Mas você tem que ter a história familiar. Você tem que saber se ele é diabético ou não, se ele tem doença renal ou não, se tem na família a incidência de infarto ou derrame precocemente. Se isso está incrustado na história, então a gente junta com o nível de pressão. Sim, é verdade. E se a pessoa tem sobrepeso, você sabe qual é a população de sobrepeso e obesidade no Brasil? Você tem noção disso? Muito bem. É 60%. Então, assim, se eu encontrar um paciente obeso com sobrepeso com 12/8, eu não vou dar remédio para ele. Eu vou estimular que ele perca peso. Porque a junção de peso mais a pressão, isso sim é problemático. A mesma coisa se ele é diabético, então tem que ter um número, um valor numérico menor. Se ele tem doença renal crônica, ele tem que ter um valor menor. Então, assim, não, a população não ficou hipertensa. A população tem que ser esclarecida do porquê foi feito isso. Isso foi uma maneira de maximizar as coisas, mostrar que os cuidados, além da pressão, se acompanham também com cuidados referentes a peso, diabetes, todas essas coisas todas. Para a gente ver, né, doutor, como pequenos cuidados do dia a dia fazem diferença na hora de viver mais e melhor, que foi logo quando a gente começou o programa, falamos sobre isso, né? Doutora, a gente sabe que é bem difícil, né, ter um tempo tão dedicado assim exclusivamente com um cardiologista, então vamos aproveitar, né, porque a gente está com uma fonte de peso aqui, como eu falei. Doutor, pequenos cuidados do dia a dia podem nos influenciar, né? A questão da alimentação, já que a gente tocou muito na questão do peso. Existem muitas pessoas, por exemplo, que utilizam a banha, a gordura animal, a banha vegetal em troca do óleo. Essas trocas, doutor, fazem diferença? É prejudicial utilizar óleo, banha? Como é que funciona isso? Eu posso usar uma frase de um amigo meu, do nutrólogo? Ele disse uma frase, para mim, antológica. Os caras, tudo aquilo que você botar na boca e tiver gosto bom, cospe fora porque vai te fazer mal. Sal, açúcar e gordura. É ou não é verdade? É verdade. Claro que dentro desse contexto, por exemplo, eu brinco bastante e digo que na minha casa 1 quilo de açúcar dura 3 anos, 3 anos e meio, mais ou menos. Porque eu literalmente aboli açúcar da minha vida. Por que exatamente isso? Porque que acrescenta açúcar? Muito pouco, só o gosto bom. É uma substância que vicia também, né, doutor? Mas a gente consegue tirar fora o açúcar. Por exemplo, em relação ao sal, eu vou escalonar em relação ao sal, a gente no Rio Grande do Sul consome muito sal. Muito, literalmente muito sal. Mas a gente tem que usar e procurar sal que tenham concentrações de cloreto de sódio e cloreto de potássio, porque às vezes essa mistura de 25% a 30% de cloreto e potássio junto ao cloreto de sódio minimiza o problema do sal no organismo. E é curioso porque quem é hipertenso tem uma alteração de sensibilidade nas papilas gustativas.
ela precisa mais sal para sentir o gosto do sal. Nossa. Mas se você começa a reduzir gradativamente o sal, isso é verdade, começa a reduzir também essa alteração. Isso foi testado, algum pesquisador nosso aqui do Rio Grande do Sul testou isso, e é uma coisa que se tornou hoje importante no mundo todo. Em relação às gorduras, você já viu a quantidade de vezes que diz que esse faz bem, aquele faz mal, e aquele faz bem? Pois é. É ou não? Qual é o momento hoje? A banha de porco, a banha animal, teoricamente tem menos problema. Menos, não que não tenha, tem problema. E há uma rejeição por parte dos nutrologistas de que se deva usar pouco ou muito pouco óleo de soja e que se busque outros tipos de óleo, tipo canola, tipo amendoim, coisas assim desse gênero, que Girassol. teoricamente tem uma menor possibilidade de trazer malefício para a saúde cardiovascular. Sabe, doutor, que essa questão do sal, o senhor comentou comigo como também a nossa rotina familiar também impacta nisso. A minha mãe, quando eu era bem pequena, ela descobriu que ela tinha angina. E aí o cardiologista pediu para que ela reduzisse bastante a quantidade de sal, e como ela era cozinheira, ela fazia comida, enfim, e para todo mundo ela fazia comida comendo sal. Então eu crescia me acostumando a comer comida quase que sem sal. Minha mãe praticamente não usava sal na nossa comida de casa. Então, quando chegava alguém para comer lá, ai, nossa, faltou sal nessa comida, e eu nem me dava conta. E até hoje eu como comida com pouco sal e eu não me dou conta, porque impacta muito nas nossas influências. Então, a gente que está em casa também consegue adotar os nossos hábitos, né, mudar os nossos hábitos e influenciar outras pessoas para que adotem hábitos mais saudáveis. E o curioso que um pai ou uma mãe que tem essa afinidade, esse gosto maior pelo sal, isso é geneticamente transmitido para os seus filhos. Nossa. É verdade. Eu tenho essa afinidade pelo sal, porque eu venho de uma terra onde churrasco é imperativo. No Alegrete, se não tiver sal e bastante sal grosso, não é churrasco. Então, e as minhas filhas, uma delas não, a outra é aficionada, o sal tem que estar corrigido, não bota sal, não bota sal. Porque o que eu consegui fazer é não botar sal na mesa, não ter saleiro. Mesmo para o caso de saladas. Então, eu troco muito por vinagre, por limão, para disfarçar essa necessidade aguçada pelo sal. Então, essas coisas todas são importantes, são pequenas coisas, mas são difíceis de fazer. Como é bom pegar um chocolate, botar na boca e ficar brincando como criança, bota no céu da boca e fica passando a língua. Coisa boa. Mas não dá, isso é ruim. A gente tem que aprender a trocar o chocolate pelo meio amargo, ou amargo, chocolate amargo, para que a gente possa não acrescentar alguma coisa mais no contexto da piora da saúde cardiovascular. Tentar tocar. O senhor tocou num tópico sensível que é o chocolate, porque eu por doce, assim, eu tento me controlar, estou tentando mudar isso. Mas o chocolate, o açúcar em si, e a gente tenta trocar por uma fruta ou outra, mas não é a mesma coisa, mas a gente tem que colocar esse hábito na cabeça, né, doutor? Outra coisa interessante é tu falaste em frutas. A fruta é bom, mas unitariamente. Não adianta sentar aqui que é bom, sentar embaixo de uma bergamoteira e comer uma meia dúzia de bergamota no sol no inverno. É outra coisa boa, mas isso acrescenta risco, porque mesmo sendo frutose, que é o principal açúcar das frutas, ele é absorvido, em concentração maior ele é absorvido. Então a gente tem que ter esse tipo de coisa. E a outra coisa importante, não, mas eu só tomo suco, um copo de suco. Aí uma nutricionista disse, Oscar, sabe quantas laranjas precisa para fazer um copo de suco? 5. Nossa. 5 laranjas, conforme se é menor, ainda um número maior. Então a gente não se dá conta e começa a acrescentar coisas no regime alimentar da gente. Nem tudo que é natural em excesso faz bem, né, doutor? Faz bem. Eu acho que tem uma maneira que eu brinco popularmente, eu acho que tem uma dieta que se chama a dieta do meio prato. Coma de tudo, mas coma pela metade. E não belisque. Esse é que é o problema. O beliscar, porque a gente vai comendo aos pouquinhos, e não se dá conta da quantidade energética que você absorve durante o dia. Isso é ruim, porque acrescenta peso. Eu acho hoje que a grande pandemia do mundo, eu tenho certeza,
é a obesidade ou sobrepeso. Porque quando a gente tem sobrepeso, eu tenho uma chance maior de ter resistência à insulina. Isso é interessante por quê? Porque aquela glicose que o organismo absorve e que precisa entrar na célula e depende da insulina, ela não entra. Ela fica na circulação. E aí, níveis glicêmicos, nível de glicose elevado, vem para a sua diabetes. Segunda coisa, a pessoa de sobrepeso ou obesidade, ela é muito mais hipertensa. Outra coisa importante da obesidade, que às vezes é esquecido, a incidência de câncer de mama na mulher aumenta substancialmente e aumenta substancialmente o câncer de próstata no homem. Então são coisas que a gente às vezes descuida, não dá bola. Não, estou com 5 quilos, 4 quilos, 5 quilos a mais. Eu adotei uma sistemática meia, eu acho que até posso até dizer patológica, que eu entro no hospital e tenho uma balança na frente do meu consultório. Eu me peso. Todas as manhãs eu me peso. E ali eu vou graduando a minha ingesta maior ou menor de comida durante o dia para que eu não saia do peso que estabelecido, teoricamente, peso ideal para mim. Um controle invejável, doutor. Não, mas a gente tem que se acostuma fazendo. A mesma coisa em relação, quer dizer, tem pessoas que têm uma necessidade de medir a pressão todos os dias, toda hora. Eu não tenho, porque eu meço a minha pressão 1 vez, 2 vezes por semana para ver como é que estão as coisas. Mas eu me peso todos os dias. Eu me peso todos os dias para balancear a coisa. Bom, hoje eu posso comer churrasco, amanhã eu posso comer churrasco. Pequenos cuidados que fazem a diferença. Doutor, nosso primeiro bloco já acabou, mas vamos para o segundo daqui a pouquinho, porque eu quero perguntar uma coisa bem especial para o senhor, porque aqui na TV a gente toma muito café e garanto que você aí em casa também toma bastante café, ou conhece alguém que está sempre com uma xícara de café na mão. Depois eu vou perguntar para o senhor e o senhor vai me dizer, bom ou não? Que bom, que coisa excelente. Eu tenho muita coisa para falar sobre café. Então continue ligadinho aqui que eu e o doutor Oscar Dutra voltamos já já aqui no TV Câmara Entrevista. No seu futebol. Você não faz isso com a sua banda. E você não faz isso para ganhar tempo. Por que você faria tudo isso quando dirige? Bebida e direção não combinam. Celular ao volante? Nem pensar. E sem essa de correr na estrada. O trânsito é coletivo. Faça a sua parte e salve vidas. Detran RS e Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Defensoria informa. Você sabe o que é ato infracional? Ato infracional é a conduta que a lei define como crime ou contravenção penal quando praticada por criança ou por adolescente. É direito do jovem que cometeu o ato infracional ser assistido por advogado particular ou defensor público. Ele também tem direito a conversar reservadamente com seu defensor e ser informado de sua situação processual. Para mais informações, acesse o site defensoria.rs.def.br. Estamos de volta com TV Entrevista e hoje o nosso tema é saúde cardiovascular. Como é que anda o teu coração, hein? Para me ajudar nessa missão, eu estou aqui com o Dr. Oscar Dutra, que é o diretor científico do Instituto de Cardiologia. A gente falava no primeiro bloco sobre alguns cuidados, né, doutor, que a gente pode adotar na nossa vida, na nossa rotina, para tentar melhorar a nossa saúde cardiovascular. E falamos também sobre a importância de prestar atenção aos sinais e também prestar atenção à questão familiar, histórico familiar e tudo mais. Doutor, a gente encerrou o primeiro bloco falando sobre o cafezinho. E agora, doutor, o cafezinho é vilão ou não é vilão do nosso coração? Tudo que é em excesso é vilão. Eu parto desse princípio. A única coisa que eu acho que não é que o excesso não traz, mas traz risco, é ser rico, né? Talvez seja a única coisa que a gente tenha uma certa liberdade para tal. Mas, ao longo dos anos, a comunidade científica vem estudando a ingesta de café. O que repercute no coração?
O interessante é que eles conseguiram determinar um número X de xícaras de café que vai em torno de 5 xícaras comuns de café. A partir daí, dependendo da sensibilidade da pessoa, ela poderá ter algumas alterações marcantes. Primeiro, insônia. Segundo, aumento dos níveis de pressão. Terceiro, e que para mim é a mais importante, são as arritmias cardíacas. Então, esse é um ponto interessante. Claro que tem gente que está acostumada a tomar café, toma 5, 10, 15, mas que aparentemente não acontece nada, absolutamente nada. Mas há uma sinalização dentro do contexto científico que se aborte ou se não faça uso mais do que 5 xícaras por dia. Xícaras de café, não de cafezinho, xícaras de café. Mas eu posso puxar um gancho nisso aí tudo aí. Energético. E tem quem misture ainda. E tem quem misture ainda. A comunidade científica está bombando e alertando para a quantidade de morte súbita com energético. E um dos argumentos é que uma latinha de energético tem 50, o equivalente a 50 xícaras de café, em termos de cafeína. Não estou dizendo volume, eu estou dizendo concentração de cafeína. A tal ponto que dentro da cardiologia existe uma contraindicação quase que formal para os nossos pacientes que são cardiopatas que não façam uso dessa substância, desse energético. Isso é uma coisa que está preocupando muito, muito mesmo a comunidade científica. Tem gente que acorda e já toma um energético que não se sente acordado sem energético. Sem energético. Eu vejo amigos, colegas mais jovens que saem de um plantão, vão para o outro já com uma latinha de energético na mão. E a outra coisa interessante é a alta concentração de calorias que tem isso. Que tem os energéticos, tem bastante caloria. Além de ter esse problema, o equivalente a 50 xícaras de café em termos de cafeína, ainda agrega aí o problema do valor energético de tudo isso aí. Eu proscrevo esse tipo de coisa. Me assusta esse tipo de coisa. E tem também, doutor, porque é moda, né, entre os mais jovens, a questão do kitzinho, né? Que é misturar o energético com alguma bebida alcoólica. Normalmente destilada. Vodka, cachaça ou então uísque. Aí eu pedi para se incomodar. É o combinho do azar. Né? Exatamente isso aí. Eu fico muito preocupado com isso aí. E entrando nessa linha das bebidas ainda, doutor, tem quem beba uma tacinha de vinho porque faz bem para o coração todos os dias. É certo isso, não é? É relativo. São ondas, né? São ondas. Mas a recomendação que se tem assim, é beber com moderação. Não que vá fazer bem para o coração, beber com moderação. A recomendação é ainda vigente para os homens 2 taças de vinho, e não como um paciente meu que me levou uma taça que cabia 4 litros de vinho, mas uma tacinha de vinho, 2 tacinhas de vinho para o homem e 1 tacinha para a mulher. Ou então 2 latinhas de cerveja e 1 latinha de cerveja para... E nessa daí o senhor já pega bastante gente, viu, gente? Ó, a recomendação dos médicos é essa. E 1 dose de destilado, que pode ser uísque, pode ser cachaça, pode ser vodka. Mas não adianta, e nem pode, não tomar na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta junta, dá 10 latas de cerveja, dá 4 ou 5 doses de uísque. Não pode. O esquema é diário e não cumulativo. São cuidados pequenos ali que, olha, influenciam bastante na nossa rotina, né, doutor? É verdade. Tem uma questão, doutor, também da questão dos alimentos, da cor. Por exemplo, que os alimentos vermelhos são bons para o coração, carne vermelha. Existe pesquisas que indicam? Isso ainda é controverso, literalmente é controverso. O problema da carne não é a carne, é o volume da carne que a gente come. Do excesso, como o senhor está falando, olha. Né? Olha, caramba, os meus avós
que comiam carne pra caramba. A minha avó durou 93 anos, o meu avô 78, 80 anos. Quer dizer, não é a carne, é volume. Meu avô era magro, era um homem magro para a época, extremamente magro, porque aquela época era a época do bebê jonço, né? Te lembra da história do bebê jonço? Não, E quanto mais gordo era mais bonito o bebê. Você estava criando um obeso adulto. Isso foi um grande erro que a humanidade fez. Outro erro brutal era o vaqueiro do Arizona fumando, que aparecia na televisão até poucas décadas atrás. Era o estímulo a que se fumasse. Fumar cigarro era elegante, Elegante, né, era chique. Literalmente era chique. Então, não. Então, são essas coisas que a gente tem que levar em consideração. Então, não é a carne vermelha, não é nada. É o volume. Porque eu posso ter uma carne branca, vou dar um exemplo, pega uma carne branca de frango e não tira a pele. Tem gordura pra caramba. Tem razão. Tem gordura pra caramba. E o peixe é uma boa escolha, doutor? É uma boa escolha. Claro que resguarda-se alguns peixes que são muito gordos por natureza. Exemplo clássico é a tainha. A tainha tem muita gordura. A gente nos mercados vê muita promoção de tilápia, por exemplo. É um bom peixe? Bom peixe. Ó, viu só que dica legal já? Bom peixe, é um rico de um peixe. Eu gosto muito de tilápia, eu gosto muito de salmão, embora o salmão que é vendido para nós aqui não é um salmão que é de cativeiro. Então ele tem uma certa desbalanço de gordura, um pouquinho mais do que o salmão selvagem, aquele salmão que migra no Canadá e lá nos Estados Unidos para desova. Então é um salmão diferente, a carne é diferente. Esse salmão que nos vendem aqui é um salmão, basicamente, tem uma cor de telha, né? Pois é, nem é tão... É cor de telha, mas isso tem muito a ver com a alimentação do salmão, que usa muito caroteno. E o caroteno torna a carne do salmão mais avermelhada. Doutor, o senhor tocou na questão dos cigarros, né? Hoje em dia, muito se fala sobre aqueles cigarros eletrônicos. Aquilo lá também é um grande veneno, né, doutor? O grande problema do cigarro, que traz repulsa para o cigarro, é o cheiro do cigarro. É ou não? Nossa, eu detesto. É o cheiro. É o cheiro na boca, é o cheiro nas mãos, não sei o que. Bom, o que o vape? Na verdade, o que é o vape? O vape, na verdade, é uma ampola que tem nicotina, e ele é aquecido, ele tem combustão, tem uma combustão. E que, dada a colocar algumas coisas aromáticas, ele minimiza o cheiro tanto da boca quanto o cheiro do ambiente. Só que eles esqueceram de dizer, ou não quiseram dizer, que o vape tem o equivalente a 5 carteiras de cigarro naquilo ali. Nossa. Variável, mas é isso aí. Então tanto é que no Brasil é proibido. Então o que se tem de vape no Brasil é todo ele por conta de contrabandeado. Então assim, o risco de lesão pulmonar aguda é muito alta, porque a concentração de nicotina e de outras substâncias que são cancerígenas, e se não me falha a memória, em torno de 3.000 substâncias cancerígenas. Credo. E não é só câncer de pulmão, é câncer de rim, de fígado, de tudo. Boca, garganta, que a gente nem descobre que acontece, não, a coisa né, é doutor? tão grave porque assim, a recomendação da pneumologia é o seguinte: você suspende o tabaco, o cigarro, ainda durante 15 anos, ainda vai ter consequência do tabaco. Nossa. Então, para ver como é deletério, como é ruim isso aí. E hoje há uma tendência mundial de que esse valor de 15, esse ponto de corte de 15, passe para 20 anos. Ou seja, você vai ficar livre do cigarro 20 anos depois que parou. E a gente esquece uma coisa importante. Tem o fumante passivo. É aquele que a esposa ou o esposo fuma perto de si, e aí mais ou menos em torno de 30% do que o fumante está fumando, transmite para outra pessoa. Por tabela, você está envenenando outra pessoa junto, né, doutor? Exatamente. Há uma tendência mundial de uma companhia suíça para fazer um outro método
Eles estão dizendo que isso é uma forma de minimizar os danos do cigarro, que eles chamam de cigarro aquecido, ou seja, não tem combustão. Então, ele só aquece a nicotina. E isso, teoricamente, reduziria em torno de 200 a 300 substâncias cancerígenas, passando de 3.000 para 200 a 300. Eu não sei o que isso vai significar no mundo todo, ainda não tenho essa noção. Mas tem também esta companhia suíça que está buscando esse tipo de coisa. Só para a gente ter uma ideia, né, doutor, do quanto a pesquisa científica é importante, e já falando sobre isso, já que o doutor é diretor científico do Instituto de Cardiologia, quero falar um pouquinho sobre a sua carreira, né, doutor, porque já são anos dedicados à cardiologia, o senhor que começou ali com as pesquisas, queria que falasse um pouquinho para a gente como é que o senhor entrou no universo da medicina, da cardiologia. Eu brinquei contigo e vou repetir. Eu entrei na pesquisa clínica em 1979. Então, lá vai 46 anos de pesquisa clínica. Por que pesquisa clínica? Porque eu tive um colega que é um cara visionário e de uma inteligência fantástica, chamado Irã Castro. O Irã me chamou uma vez que eu estava terminando a residência e disse: Oscar, tu não quer trabalhar comigo em pesquisa clínica? Não sabia que era isso, mas tudo bem, vamos lá. É só que isso cresce no mundo todo, porque a pesquisa clínica passa a ter um senso de profissionalismo e muito controle. O controle foi necessário graças à Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque os médicos nazistas submeteram pessoas, especificamente os judeus, a uma série de testagens que acabavam matando as pessoas. E a pesquisa clínica ganhou um peso muito grande, porque para fazer pesquisa clínica, primeiro, tem que ter uma instituição idônea e pesquisadores idôneos. Porque você não pode forjar de jeito nenhum resultados, porque isso reflete num problema de caráter até mundial. E nós viemos acompanhando, e aí junto com mais 3 ou 4 pesquisadores paulistas, nós fundamos, na verdade, a pesquisa clínica no Brasil. E eu digo que hoje, em torno de 90%, talvez 85%, 90% das drogas disponibilizadas na cardiologia que deram certo ou não deram certo, elas passaram pela mão do Instituto, passaram pela minha mão, passaram pela mão do Irã. E isso nos traz uma coisa que eu refuto sendo muito importante. Você não tem informação, você tem conhecimento. E tem uma diferença muito grande isso. Entre informar ou tu conheceres determinadas coisas. Me proporcionou uma série de coisas muito boas na minha vida, muito boas. Primeiro, que eu me tornei conhecido, e a instituição foi junto comigo, eu fui junto com a instituição, no sentido de que a gente tem hoje um network muito grande no mundo todo. Com os Estados Unidos, bastante, com a Europa também bastante. E aí eu gradativamente, ao longo desses anos, eu comecei a crescer profissionalmente. Eu fui presidente da Socergs, da nossa Socergs. Eu fui vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Mas uma das coisas mais importantes, eu fui presidente mundial das sociedades de cardiologia que falam português. Alegrete no mundo, viu? Alegrete no mundo. Aí saiu uma reportagem na Gazeta do Alegrete dizendo: guri do Alegrete catapultado pelo mundo. Saiu um negócio lá desse jeito. E isso me traz muita satisfação. E eu faço até hoje. Eu até hoje faço isso. Eu tenho um grupo grande de meninos e meninas que trabalham comigo e que, na verdade, tu tem que estar formando, porque a gente é finito, né? Literalmente é finito. Então, essa meninada que está aí é uma meninada que está crescendo muito, bastante mesmo, e eu fico muito feliz por poder ter participar e formar gente
para um futuro, que talvez é um futuro bem próximo, eu comece a entregar mais coisa para essa meninada. Claro que a gente usa a história do Dr. Oscar, né, como exemplo, mas também para dimensionar o que é a nossa medicina nacional aqui no Brasil, né, doutor? Os nossos cardiologistas, o que é o Rio Grande do Sul com todo esse preparo, o que é o Instituto de Cardiologia, né, doutor? A referência que é. A medicina cardiológica no Brasil cresceu assustadoramente, assustadoramente. É fantástico isso. Só um exemplo. Você sabe que o primeiro stent foi fabricado, foi colocado lá no Incorla, em São Paulo, no Dante Bassanelli, em São Paulo. Fabricação brasileira. Nossa. O primeiro stent foi feito, stent recoberto, stent com droga. O primeiro stent foi um suíço, Gruntzen, que fez, e foi colocado num congresso, num estante bem no fundo, sem nenhuma visibilidade. Nossa. Só que esse homem revolucionou a medicina cardiológica. O Instituto, de fato, foi a primeira instituição que usou uma droga que a gente chamava de trombolítico, alteplase ou tenecteplase, para tratar infarto. Foi o primeiro lugar no Rio Grande do Sul que fez isso. A primeira ponte safena nós fizemos. O primeiro HeartMate, que era uma forma de preservação do coração até que esse transplante foi feito lá. O primeiro transplante foi feito no Instituto. Então, o Instituto tem uma projeção nacional e internacional muito interessante. Muito interessante. E nós temos uma relação com algumas universidades nos Estados Unidos, de qual a gente tem liberdade para mandar alunos para completar a sua formação. E isso nos traz, evidentemente, uma projeção pela relação íntima que a gente tem com essas universidades. Isso é bom. Isso é muito bom. É bom para a comunidade, é bom para o povo que nós atendemos. E nós temos uma prerrogativa muito interessante, que eu brinco, mas é verdade. Eu nunca pergunto, quando eu estou atendendo lá na UTI, de qual eu sou chefe, eu pergunto qual é o convênio que o senhor tem. Eu não pergunto. Porque a gente trata o convênio privado e o convênio SUS da mesma forma. Ou seja, nós disponibilizamos as mesmas coisas para o paciente de SUS do que a gente faz para o convênio. Não existe essa diversificação de comportamento e de tratamento para um ou para outro. Não, isso é uma característica nossa. E isso nos diferencia, literalmente nos diferencia. Que bom, doutor, que bom. Porque certamente ficou imaginando, né? Imagina só o senhor olhando para trás e vendo quantas vidas já salvou. Eu venho, desde que eu terminei a minha formação como cardiologista, eu estou vinculado. Primeiro, eu reestruturei, ou melhor dizendo, eu até diria que modifiquei a emergência do hospital. Trabalhei 13 anos lá. Só que trabalhei em emergência, depois de uma certa idade, é perigoso, aí já é muito, a gente cansa. Aí o pessoal da UTI me convidou para trabalhar na UTI e eu fui. E como eu era o mais jovem, os outros que me convidaram, evidentemente, se aposentaram e eu acabei recebendo essa, brincando, essa dádiva de estar lá na UTI com os residentes todos. Então, a gente vem formando gente. Você sabe que nós temos quase 1.000 residentes espalhados pelo mundo todo? 1.000 residentes. É um volume muito grande. E o nosso atendimento é tão grande que espanta algumas universidades nos Estados Unidos. Eu vou te dar um exemplo. Eu estou testando uma droga que é um anticoagulante para tratar infarto. Nós colocamos o maior número no mundo nessa situação. Ontem eu tive uma monitoria e eu perguntei como é que está a situação. Não, vocês continuam disparados melhor. Mas é isso que acontece. Que legal. Porque o volume é muito grande. O volume é muito grande. A gente atende, na média, só de infarto, 1,5 a 2 infartos por dia. Ou seja, dá 700 infartos no ano. Nossa, e eu uma vez levo para um dos maiores cardiologistas, que é o Dr. Brown, eu levei essa informação, só que eu disse para ele numa reunião. Ele me olhou e disse, esse brasileiro deve ser mentiroso. Eu fiquei, só que eu tinha levado os dados
todos do hospital, na pasta. E aí ele me perguntou, o senhor teria condições de me mostrar isso? Eu disse, está aqui para o senhor. Olha. Entreguei para ele, não. Então, esse tipo de coisa espanta muita gente. Espanta, literalmente, a gente fica espantado. Porque a gente trabalha, nesse momento, na pesquisa clínica, pelo menos com 18 moléculas diferentes. Da cardiologia, não estou falando aí, só da cardiologia. Então, isso chama atenção. Chama atenção porque o volume é muito grande. Agora, abriu um estudo, está abrindo um estudo agora, essa semana que vem, e aí, eu para um dos meninos, vem cá, quantos nós temos provar? Ah, olha, a última análise que eu fiz tinha 631. Nossa. Muito. É muito paciente para um estudo, é muita coisa. Para a gente ver a importância da pesquisa científica e o quanto a gente tem que cada vez mais incentivar e valorizar, né, doutor? A pesquisa é interessante, sabe, porque ainda tem uma certa imagem que a gente está fazendo testes na pessoa. Mas a pesquisa clínica não começa quando chega em mim. A pesquisa começa e tem fases. Uma fase que é de testagem, que normalmente é em ratos e coelhos. Tem uma fase 2 que a gente chama, é que a gente testa em pessoas para ver qual é a dosagem que não vai fazer mal ou não vai fazer bem para a pessoa. Então a gente calcula. Então lá se vão quantos anos? Pelo menos já vão 8 anos, de 6 a 8 anos nessa história. E aí entra na fase 3, que é quando a gente transporta, que sabe que a dose é tal, que a dose tal acima não vai fazer mal e nem a dose abaixo não vai deixar de agir. Então a gente já vem com um panorama e aí o que acontece? A gente testa na população. Ah, qual é a população? Vamos dizer, nas pessoas que têm infarto no 10º dia, vamos dar essa droga. Só que isso é estudado e testado. E esta fase, que a gente chama de fase 3, ela leva de 5 a 6 anos de acompanhamento. E é um acompanhamento que não é feito por mim. Tem um comitê que analisa os dados todos que eu boto no computador, que é mundial, e eles dizem, doutor, pode tocar porque os resultados são muito bons. Pare por aí, porque houve alguma coisa. Então a gente consegue ter esse controle muito estreito. Então a chance de ter um acidente hoje nesse grupo de pessoas é praticamente zero. Porque já foi muito bem testado 8, 10 anos atrás. É muita pesquisa envolvida. Não, doutor... é muita coisa. E eu outro dia eu tive uma informação, você tem ideia qual é o valor que as companhias destinaram à pesquisa clínica para 2026? 3 trilhões de dólares. É muito dinheiro. E que bom, né? É recurso entrando não, pra... É verdade que as pessoas... Hoje a gente está vendo cada vez mais. É ou não é? Graças a essas coisas que estão aí. E esse é o lado bom de tudo, né? É como o senhor falou no comecinho, né? Que dinheiro em excesso às vezes vai bem. Nesses casos ele vai bem. Aí vai bem. E vai bem. Doutor, mas que bom que a medicina brasileira, né, a cardiologia brasileira é a mundial. Tem o senhor, tem um profissional como o senhor, que há muitos anos aí vem desempenhando, quase 5 décadas já desempenhando esse papel tão importante, né? Gostei muito do nosso programa hoje, falar sobre saúde cardiovascular é extremamente importante. Sei que a gente levaria ainda mais umas 5 horas, pelo menos, né, doutor? Mas o senhor tem compromisso, então daqui a pouquinho tem que... então não dá. Eu que agradeço a gentileza de você ter nos convidado para estar aqui conversando com a população sobre saúde cardiovascular e doença cardiovascular. Doutor, antes de fechar a porta do consultório, um recado final para os seus pacientes. Um recado final. Não esqueçam de tomar os seus remédios regularmente. Não esqueçam, porque é muito comum acontecer isso. Eu me esqueci de tomar. Tem alguns remédios que a gente não tem o direito de esquecer de tomar, porque a suspensão abrupta, às vezes, traz problemas muito graves. Nossa. Então a gente tem que estar atento. Não esqueçam, não esqueçam. Botem um pregador na porta da geladeira, botem no banheiro e lembrar que, remédio, tem que lembrar disso sempre. Porque remédio tem em quantidade.
Muito bom, e até para valorizar a nossa pesquisa que foi feita para desenvolver. Não, é verdade, isso é. Doutor, obrigada de verdade por participar conosco e parabéns pelo trabalho. Obrigado a você. Então, esse foi o Dr. Oscar Dutra, diretor científico do Instituto de Cardiologia, né, nos trazendo essas informações sobre saúde cardiovascular. Pois é, um dos recados do doutor que eu vou adotar e vou convencer o pessoal a adotar também é que no máximo 5 xícaras de café por dia, viu, gente? Não dá para ultrapassar esse número. E, claro, tem muitas outras coisas. Se não deu tempo de anotar todos os recados, fica tranquilo, porque esse programa fica salvo no nosso YouTube e você pode rever e ver ele quantas vezes você quiser. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta na semana que vem com novos assuntos para você. Até a próxima!